Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, que privilégio e honra o Senhor dá a qualquer ser humano, não importa o estado físico, o estado emocional, espiritual. Se chega ao Senhor, o Senhor recebe. Como Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas sabemos que a fé é pelo ouvir. Como o Senhor usou o apóstolo Paulo para trazer a nós esse conhecimento, dizendo: de sorte, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Palavras que trazem vida ao coração, paz, alegria, força, saúde para o corpo. Mas sabemos, Pai, que não é um toque de mágica, mas o esforço de parar para te ouvir. E não é esforço, é motivo de prazer. Pois o Senhor entregou a Jesus, que não poupou a sua vida. Foi preso, espancado, humilhado, cuspido, machucado, afrontado, ironizado, escarnecido em todo tempo. E não desistiu diante de um mundo tão tenebroso. Por amor do mundo, o Senhor deu a vida. Senhor Deus, encontre ao menos o nosso coração aberto para o Senhor, receptivo a tudo quanto o Senhor tem a nos dizer. Dá-nos mais entendimento. Pai Celestial, que privilégio poder chamar o Senhor de Pai. Pois até isso, minuciosamente, o Senhor explica dizendo que quem recebe a Jesus tem o nome registrado no céu, no livro da vida, e passa então de criatura a filho, filha de Deus. Pai Celestial, encontra então o nosso coração bem preparado para o Senhor. É o lugar onde se guarda o maior tesouro, que é o Senhor, a Tua palavra revelada, o Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor diz mais: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que coisa tremenda, Senhor. Seja assim, Senhor. Fale conosco, nós pedimos e agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, hoje é bem simples, mas ao mesmo tempo bem profundo. Um assunto que poucas vezes se traz, tá? Apesar a primeira parte não digo. É bem simples e assim bem conhecida. Bom, primeira coisa é: quem aceita Jesus nasce de novo, certo? Nasce de novo, né? A Bíblia apresenta, né, o Nicodemos, que era um príncipe do judaísmo, não é? Ele era um homem conhecedor, assim, muita profundidade. Ele conhecia as leis, a lei de Moisés, e era assim, era um mestre, né? E ele viu Jesus, ele ouviu Jesus e sentiu que os ensinamentos, as palavras de Jesus eram diferentes. Enchiam o coração, deixavam assim a alma leve. E ele viu Jesus operando milagres, curando os doentes. Ele com certeza ouviu falar que Jesus ressuscitou mortos. Ele ficou impactado. Aí ele foi até Jesus. Essa parte eu não vou abrir não, porque tem outras partes para a gente atentar bem. Essa eu vou citar, que você deve conhecer bem, que está no Evangelho de João, capítulo 3, não é? Então, aí ele vai até Jesus e diz assim: mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier do céu, se não for de Deus. Aí Jesus vira-se para ele, irmãos, um mestre da lei. Jesus diz assim: é necessário nascer de novo. Isso já tem que chamar a atenção, irmãos, de toda pessoa que aceitou Jesus, mas que não buscou entendimento, que não se dedicou para viver isso, a compreensão da diferença entre o antes e o depois de aceitar Jesus. Porque antes nós não sabíamos, irmãos,
que Jesus Cristo era o verbo, a palavra, que criou todas as coisas. A gente não sabe. Você sabia? Eu não sabia. Quem revela isso é o Espírito Santo nas Escrituras. Então, fizemos essa grande descoberta. Espera aí, eu sei que Jesus veio ao mundo, o mundo inteiro sabe disso, dividiu os tempos. Mas o que ele veio fazer? Aí começa. É isso que o Espírito de Deus quer. Que nós procuremos conhecê-lo, conhecer a Jesus. Esses segredos, ele diz no Salmo 25, no versículo 14, eu estou citando, você não precisa abrir, ele diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Quando aparece a palavra conserto com C, é pacto. Porque o conserto está em 66 livros da parte de Deus como pacto para o ser humano. Então, se eu aceito, se eu ouço e aceito, eu estou aceitando o pacto de Deus. Então ele diz exatamente o segredo do Senhor. Aí a pessoa lê a Bíblia toda, estuda e dá, conheço. O Nicodemos era mestre da lei e não conhecia Jesus. E Jesus é a palavra revelada, a palavra. Então Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Então a primeira pergunta, a primeira fala minha aqui em relação à palavra, sobre a palavra, quem aceita Jesus nasce de novo. Agora, quem aceita Jesus torna-se um edificador, uma edificadora. Por quê? Porque se torna um grande investimento de Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo falou com Timóteo? Paulo estava preparando Timóteo, que era jovem. O Timóteo foi fantástico. Timóteo, ele era filho de uma judia. O pai era grego, de cultura grega, então o pai só zelava, obviamente, pelas coisas, né, da cultura, do conhecimento terreno. E a mãe de Timóteo o conduziu no judaísmo e ele seguiu direitinho, tanto que Paulo cita, quando fala com Timóteo, cita a mãe e a avó. Coloca até os nomes, né? Eunice e Lloyd. Aí ele diz, né, que desde menino, Paulo disse assim: desde menino tu sabes as sagradas letras. Acho isso maravilhoso. Por quê? Porque não acorda a igreja para entender que é necessário ensinar a criança sobre Jesus. A criança tem que ouvir de Jesus. Vê, Jesus com 12 aninhos estava dentro do templo, no meio de doutores da lei. Né? E hoje, né, irmãos, onde estão os adolescentes, né? Poucos são os pais que realmente... Eu conto para vocês, né? Um dia eu fui para a porta da igreja esperar, num dia chuvoso, de domingo, pedi o pastor para abrir o culto e falei: vou recepcionar, vou ver. Aí chega o casal sem os filhos. Eu falei: ué, cadê as heranças? Ah, tá chovendo. Chuvinha fina, de carro. Eu falei: me responda uma pergunta. Quando tá chovendo assim, ele não vai para a escola? Não vai, claro. Mas foi assim, automático. Pá, respondeu. Não vai, claro. Eu falei: ah, tá. Para a escola secular vai. E para a escola bíblica não traz. Culto de 10 horas. Eu falei: tá certo. Resultado, um dia os próprios pais se desviaram. Porque as crianças não foram também conduzidas na casa de Deus. A criança, irmãos, ela tem que aprender a amar a Deus, o Deus invisível, através de Jesus. E amar a igreja. É aí que vai haver a diferença, que ela cria raízes em Cristo na igreja. Então a igreja faz parte da vida dela. Faz parte da vida dela. E tem crianças que não têm vínculo nenhum com igreja nenhuma, porque os pais conduzem quando tem vontade, quando não está chovendo, né? Quando não querem ter a trabalheira, principalmente se tem 4, 5 de arrumar todo mundo. Ah, uma mãe disse para mim: quando eu arrumo o quarto, o primeiro já se lambrecou. Eu digo: e daí? Está lambrecado. Se preocupa com isso. Mas é assim, a vida secular, tudo. Para Jesus, né? Então, esses são os valores, irmãos. É tempo de despertar, igreja. Mas vamos lá. Então, quem aceita Jesus, nasce de novo.
E tendo nascido de novo, agora vamos fazer a vontade de Deus. Mas como assim? Claro que, irmãos, se Deus quiser para o empresariado, para prosperar financeiramente, claro que ele vai ter um investidor da obra dele e que vai literalmente ser próspero na terra. Vai ser um empregador, vai ter muitos empregados. Mas ele não vai servir a Jesus, porque empresário não vai servir a Jesus. Domingo não está na igreja. Tem cristão que é assim, dia de semana não aparece, ou oferece um pouquinho de um culto. Tem gente que é assim, que não tem visão. E se Deus quiser para um obreiro, um porteiro, uma ensinadora, doutrinadora para ensinar criança? E se Deus quiser? Pois é, com muitos ele não pode contar. Então não pode... O que está acontecendo? Quem nasce de novo é um grande investimento de Deus. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, lembra? Vai comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, eu falei capítulo 2, né? Não, perdão, é 1 mesmo, vai comigo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, a segunda, capítulo 1, versículo 14. Quem vai comigo? O que Paulo falou com Timóteo? Vai comigo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha que investimento. Pastora, que depósito é esse? Cada revelação da palavra de Deus, irmãos, é um tesouro do céu dentro de cada um. Agora, quem coloca dentro somos nós. Nós é que vamos prestar atenção na palavra que o Espírito Santo está falando conosco. Você sentiu Deus falar com você? Exemplo, fazer uma correção, uma promessa de uma bênção, autoridade espiritual sobre Satanás, sobre os demônios. E colocou no coração, está alimentando isso, agora sabe que tem. Por exemplo, você lembra de Lucas 10, 19? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Mas isso é assim? Pá, claro que não. Tem de ouvir mais e buscar o entendimento. Mas não pode negligenciar esse poder que Jesus deu. Ele já deu. Então já temos um grande, o quê? Um bom depósito de um poder do céu dentro de nós, pela revelação da palavra. Então, observa bem. Bom, então quem aceita Jesus nasce de novo. Quem nasceu de novo, quem nasce de novo torna-se um edificador, uma edificadora. Ou seja, vai reconstruir o que estava destruído. E vai fazer também novas construções. Como assim, pastora? O pecado entrou para sujar o ser humano e deixá-lo afastado de Deus. Mas por onde ele entrou? Pelas portas. Às vezes entra pela porta do coração, o desejo. Às vezes pela porta da mente, do cérebro, da cabeça, os pensamentos. Pensamentos. Por que o Espírito Santo fala sobre o capacete da salvação? Para guardar a palavra no coração e na mente. E guardar o que for bom. O que não for bom tem que ser jogado fora. O nosso corpo tem portas. Tem porta para a vida espiritual, o coração. Porta para os sentimentos, a porta da alma. Tem a porta do cérebro, pensamentos. Tem a porta do ouvido, o que entra por ele. Todo mundo acha que o ouvido não é porta. O quê? Que porta? Pode ser porteira. Vem comigo, fulano. Vem o quê? Fazer o quê? Onde? De repente não vou abrir a porta. Não vou dar ouvidos. E aí, então, quem aceita Jesus nasce de novo. E quem nasceu de novo, obviamente, deve ser um edificador, uma edificadora. Nunca, jamais continuar qualquer processo de destruição, mas reconstruir e construir. Isaías 61,
parte bem conhecida dos filhos de Deus, muito necessária, Isaías 61. Vamos juntos? O título é A Salvação é Proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Dá uma paradinha. Jeová aqui significa o Senhor Deus. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar, vai comigo? Os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Dá uma paradinha? Ponto central agora é o versículo 4. Vai comigo? E edificarão os lugares antigamente assolados e destruídos, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração. Então marca esse 4, porque é aqui que a gente vai dar uma parada. E edificarão, mas você vê que o início é o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus não dá o Espírito Santo, irmãos, para o cristão viver egoisticamente a sua própria vida apenas, tão somente. Claro que a primeira reconstrução e restauração é o próprio ser. Porque quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo trabalha nessa pessoa, só se ela não der atenção. Ele mostra, não é, os erros, os pecados, e vai conduzindo o que deve ser, como deve. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais fazem é falar naturalmente, né, como todo mundo fala, de problema, de sofrimento, murmuração. E logo o Espírito Santo vem e coisa, a boca fala, porque o coração está cheio. Tua boca tem que ser manancial de vida. E vai assim. Aí vem as outras coisas mais profundas, né, irmãos? O coração, a mente. Então você vê que a primeira coisa aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito Santo de Deus vem sobre, a princípio. Depois, aí o cristão tem que buscar o batismo no Espírito Santo para ser cheio. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí, para que o Espírito Santo se derrama sobre o cristão? Para ele correr e viver só a própria vida? Não, claro que o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas, inspirando, dirigindo, conduzindo, até ajudando nas orações, como Paulo diz que nós não sabemos nem orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede. Só que agora somos edificadores, mas restauradores. Então observa o versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vou te dar um exemplo. Alguém que é de Jesus, cheio do Espírito Santo, no local de trabalho, descobre uma funcionária nova na empresa, que o casamento acabou por causa de adultério do marido. E ela não queria perdoar de jeito nenhum. E se separaram e as crianças estão sofrendo. Fim de semana na casa de um, fim de semana na casa do outro, fim de semana na casa de um. Aí essa menina, essa moça, na hora do almoço, almoçando, percebeu a tristeza daquela moça e convidou para almoçar junto. Começou a falar do amor de Jesus. Passaram-se uns dias, ela falou assim, poxa, aquelas palavras que você fala ficam assim, né? Então, dá uma paz. Eu deito, fico pensando naquilo. Ela foi falando do amor de Jesus, para chegar ao casamento. Porque ela não sabia, só via tristeza. Aí você vê isso aqui, ó. Acerca dos tristes de Sião. Quer ver? Olha o versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Ou seja, vamos decorar essa casa que está em cinzas. Vamos decorar essa casa
Diga, o ser humano é uma casa. A casa estava ensinando os sentimentos. Angústia, amargura, crianças sofrendo. Aí essa moça começou a orar. Senhor Jesus, eu tenho que tocar no... Aí ela abriu. Aí contou tudo. Ela disse... Aí começou. Começou com a palavra. Aí disse, hoje pode ser difícil para você, mas se você abrir o coração para Jesus, né, a gente ora junto, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Irmãos, e o marido não era uma pessoa, mas o diabo enganou. Uma paixão. Aí foi. Todo dia, nos 5 dias da semana, né, ela falava da palavra de Deus, da importância do perdão, de limpar o coração e de buscar. E aí foi mostrando, tua família inteira pode servir a Jesus. E foi. Bom, resumindo, irmãos, passou um tempo, a moça aceitou Jesus. Começou. Aí o marido viu a diferença. Aí viu que ela estava diferente. Ia pegar as crianças, ela estava com um tratamento diferente. Aí ele virou para ela e falou assim, o que você tem que você está tão diferente? Ela disse, eu encontrei Jesus. Ele falou, mas é assim? Você está tão bem? Onde você está? Estou na igreja. Uma igreja. Aí ele disse assim, é a nossa igreja. Aí ele disse assim, me leva. No dia que veio, se converteu. Restaurou o casamento. As crianças estão crescendo junto dos dois. O arrependimento dele foi tão sincero. Ele é um servo de Cristo. Eu nunca vou identificar, mas está aqui. Não hoje aqui. Mas é de Jesus. Seria de novo, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja... Então, isso essa moça fez com essa outra moça. E restaurou o quê? Uma família. E se ela não abrisse a boca? E se ela não propusesse no coração dela reedificar, restaurar, reconstruir aquela família? Ela não tinha poder humanamente falando, somente pelo Espírito de Deus. Mas a parte dela, ela fez. E foi orar, se consagrar para falar na unção de Deus para a amiga. E ficou insistindo, e a amiga quis ouvir, porque ela não queria família destruída, mas não conseguia. Até que a porta do coração dela, ela abriu, conseguiu abrir a porta do coração e fechou a porta do rancor, da raiva, do ódio. Sabe como é que se chama essa porta? Jerusalém, a primeira construção de Jerusalém, já foi destruída várias vezes e reconstruída. O primeiro templo tinha 12 portas, 12. E uma delas, pois é, vai comigo em Neemias. Neemias está sendo um grande amigo nosso, está nos ensinando muito, nos ajudando muito. Neemias capítulo 2. Versículo 13. Neemias capítulo 2, versículo 13. Você lê comigo? Vocês estão aqui? Vão comigo? E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas. Então vamos entender, deixa eu usar esse caso que eu te contei para exemplificar isso aqui. Olha bem, de noite saí pela porta do vale. O vale é uma depressão. Desce. Ou seja, pessoas que se humilham diante de Deus. Aí ele foi e desceu para ver como é que estavam as portas por ali. Desci pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão. Você vai dizer assim, mas como é que tem uma fonte do dragão dentro de Jerusalém? Você acha que... Então vamos aqui.
Você acha que porque uma pessoa é de Jesus, o diabo, que é o dragão, não vai tentar atacá-la? Então marca aqui, deixa eu te mostrar lá em Apocalipse 12, esse dragão. Para a gente entender a porta do dragão. Da fonte do dragão. Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. Quem lê comigo? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Onde houve essa batalha? A primeira batalha, onde foi? No céu. E você acha que aqui na terra o diabo não vai tentar entrar na vida dos filhos de Deus? De cristãos? Até dentro da melhor igreja da face da terra. Seja lá qual for ou onde for. Essa família de que eu falei não tinha Jesus. Mas a moça que reparou as portas da vida dessa moça, ela já era membro do corpo de Cristo. O dragão destruiu aquela família. Como assim? Qual é a simbologia do dragão? Não é o fogo? Então, o fogo não abrasou o coração daquele moço por uma paixão por outra mulher? Então o dragão lançou o fogo e queimou o coração dele. Só que ele não diz, eu sou o dragão, eu sou o diabo. O diabo só vai apresentar coisas aparentemente belas, bonitas. Pois é, que agradem a carne. Então, eu trouxe você aqui, você vê que o diabo, ele está sempre com a fúria de um dragão, mas sempre tentando se esconder, né? Mas lá é a fonte do dragão. Volta comigo lá. Então, dentro de Jerusalém tinha a fonte do dragão. Voltando, Neemias capítulo 2, versículo 13. E de noite saí pela porta do vale. É bom orar de noite, né, irmãos? E analisar como é que está a vida, pedir ajuda do Espírito Santo. Mas vai lá. E saí, e para a porta, aí diz, para a banda da fonte do dragão. Então o dragão ele tem uma fonte, né? Está sempre tentando, né, saciar as sedes, né? Sim ou não? Se ele vê que a pessoa tem uma sede de dinheiro, de riqueza, de poder, vamos lá, se vê que a pessoa tem uma sede de status, pô, meu irmão, ele vai jorrar águas à vontade. Ele vai dizer, o negócio é comigo. Só que ele não diz, eu sou o diabo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que Satanás fez com Jesus lá no deserto? Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo não fez isso? Mostrou todos os reinos do mundo? Ele se apresentou como um dragão? Não. Ele é o dragão, ele quer queimar todo mundo, destruir todo mundo. Mas ele se apresentou para oferecer riquezas, para oferecer status. Só que nem toda a pessoa que aceita Jesus, né, irmãos, faz como Jesus. Considera tudo como Paulo, né, para ganhar a Cristo. Mas é assim, não, eu encontrei Jesus, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Como eu disse, se ele quiser um empresário, ele vai levar o empresariado. Ele vai inspirar, ele vai abrir as portas, ele vai dirigir. Mas com quantos ele pode contar se ele quiser na obra dele? Então pensa. Por quê? Porque o dragão, a fonte do dragão estava dentro de Jerusalém, tinha essa fonte lá dentro. O diabo nunca vai desistir do cristão, nunca. Ele vai estar sempre tentando se meter na vida do cristão. Sempre tentando influenciar. Sempre tentando saciar as sedes. Qual é a sede que tem? Quero ficar rico. Ele vai tentar saciar. Não, quero ser feliz na minha vida sentimental. Vai cair no adultério. Já é casado? Então ele vai saciar. O caso que aconteceu. E aí? Então vai comigo. Versículo 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. Dá uma paradinha. A porta do monturo ficava perto da fonte do dragão. Ué, caramba! O dragão não é o diabo?
Onde tiver o diabo, tem pecado, tem sujeira, tem sofrimento. É o lixo dele. A porta do monturo era a porta do lixo, irmãos. Era a porta do lixo. E o que aconteceu? Olha só. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas tinham sido queimadas a fogo, inclusive a porta do monturo, a porta do lixo. Você sabia que a porta, das 12 portas de Jerusalém, a única porta que não podia ficar aberta para receber nada, só abria na hora de jogar fora, jogava o lixo. Monturo significa lixo. Essa porta só podia ser aberta para jogar lixo fora. A pessoa tem um pecado escondido. A palavra de Deus se revelou, Jesus apontou o pecado. Uma paixão oculta, pensamentos pornográficos, ninguém está vendo. Mas os pensamentos receberam aquilo através da porta que se abriu de alguma forma. Através dos olhos, da vontade. Então, aquilo é um lixo. Tem que abrir a porta do monturo, jogar o lixo fora. E não pode deixar ele voltar, então tem que manter a porta fechada. Só que essa porta também estava queimada. Ela estava escancarada. Tem gente que é tão superficial com Jesus, irmãos, que qualquer convitezinho arrasta a pessoa. Você vê que tem gente que larga Jesus e, se for perceber a coisa, uma sutileza do diabo, usou amizade para levar de volta para as drogas, levar para o alcoolismo. Mas simplesmente, às vezes, não é? Jogando contra a igreja, contra Jesus, a pessoa não percebe que é contra, e aí vai de igreja em igreja, daqui a pouco está no mundo. O diabo não é burro, irmãos. Ele não vai atacar como dragão, ele ataca com sutileza, mas ele é o dragão. Então, dentro de Jerusalém tinha a fonte do dragão. E bem perto tinha a porta do lixo. E essa porta estava toda queimada. Entrava lixo à vontade, não podia entrar, era só para jogar fora. Então ela tinha que ser mantida inteira, muito estruturada, com ferrolhos bem fortes, para não deixar entrar. Que significa isso? Uma firmeza em Cristo Jesus, uma firmeza na palavra, uma firmeza na santidade, para alcançar o céu e não deixar lixo entrar. Só que isso vai contra o sistema vicioso de grande parte da nossa sociedade. Ah, você é muito fanático, você nem bebe socialmente. Ah, você é muito fanático. Oh, você fica tudo que você fala aí, é diferente. Poxa, tá, quando estou chateada eu falo mesmo. Aí o verdadeiro cristão lê a palavra. Vamos em frente. A gente quer falar, mas tem que segurar. Mas vamos lá. Aí o Neemias vai restaurar a porta do monturo. Só que ele está observando para ver até onde foi essa destruição. Como é que é isso? Tem que observar qual é a fraqueza, irmãos, que permite o mal entrar. Qual é a fraqueza? Poxa, queria ser famoso. Não consegui. Aí o diabo pegou Jesus lá no deserto, levou no pináculo do templo. Depois mostrou todos os reinos e disse, ó, te dou tudo. O diabo está sempre tentando, irmãos, oferecer coisas aos cristãos. Sempre. Ele sabe que cristãos sinceros não vão cair direto de cara no pecado. Ah, vou te oferecer uma paixão, uma sereia, você está infeliz no seu casamento. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai trabalhar com sutileza. Ele não vai dizer, eu vou te botar rico, mas depois tu vem comigo para o inferno. Isso também ele não fala. Porque, pastora, não é assim, mas não. Irmãos, porque quem sai do plano de Deus deixa de dar alegrias ao coração de Deus. Todo mundo diz, eu amo a Deus, mas a verdade é essa, irmãos. Muita gente, por que Deus prova na tentação? Deus deixa o diabo tentar na fraqueza da pessoa, para ver se ela resiste obedecendo a Deus e não fazendo a vontade dela que o diabo quer satisfazer. A tentação de Jesus mostra isso o tempo todo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí,
Então a porta do monturo estava toda queimada, toda destruída. E o Neemias quer restaurar, porque entrou muito lixo por aquela porta. E ela só podia abrir para jogar fora. Tinha sido queimada a fogo. Aí eu vou só ler mais um pouquinho. Olha só. Aí o 14. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei. Não havia lugar por onde eu pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro, contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Porque Neemias ainda volta pela porta do vale. Isso significa, irmãos, que quando a gente desce aos pés de Jesus em oração, no vale, o Ezequiel, por exemplo, que teve aquela visão do vale dos ossos secos, e foi quem deu a palavra para Israel no momento tenebroso de rebeldia, de desobediência, né? Deus falou com ele: Ezequiel, desce ao vale, lá eu vou falar contigo. Se o cristão não descer, irmãos, em oração, quebrantamento, uma madrugada ou outra, vai ser difícil não ser enganado pelo dragão que se torna sutil. Às vezes o cristão esfria na fé e não percebe. Quanta gente foi batizada no Espírito Santo e só orou ou adorou, até intercedeu em línguas, por um pequeno período. Depois caiu no esfriamento, nunca mais. Não é que perdeu o batismo, depende. Não é que perdeu a comunhão, é que não buscou alimentar a comunhão com o Espírito de Deus. É coisa séria. Então, nós somos um depósito do céu aqui na terra. A palavra revelada e o Espírito Santo. Para quê? Para restaurar, para reconstruir. Colega de trabalho está vendo outro se chafurdar nas drogas. Não fala de Jesus. Cadê o restaurador? Cadê o edificador? Cadê aquele que fecha as portas, a porta do lixo, que ajuda alguém a reparar essa porta? Então, quem recebe o Espírito Santo, quem aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, é para ser restaurador da sua própria vida e de outras vidas. Não perde uma oportunidade de estar reconstruindo uma cidade, um casamento, uma família. Reconstruir. Nem todo mundo quer, nem todo mundo ouve. Você vê que o próprio texto que nós lemos em Isaías 61, marca aqui mais um pouquinho, vai lá rapidamente. Observar uma parte muito, muito importante. Isaías 61. Versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos? Boas novas aos? De novo, aos? Não adianta você pregar uma pessoa orgulhosa, meu irmão, que acha que está certa nos erros dela, está cheia de pecados e não suporta ouvir de Jesus. Está cheia do eu. Tem gente, irmãos, que é tão cheia do seu eu, que errando. Eu estou falando de pessoas de Jesus, tá, irmãos? Por exemplo, tem gente que com o passar do tempo deixa o primeiro amor e não percebe que deixou. Não percebe. Quando se troca a obra de Deus por um ganho a mais. Isso está de acordo com Jesus? Ele não diz que se buscá-lo em primeiro lugar, buscar o seu reino, as coisas da terra ele acrescenta. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Seja justo para com Deus, fazendo o que ele te deu a fazer. Pouca gente está observando a justiça. Não, buscar o reino eu busco, claro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aprender a reinar, eu quero pisar no capeta. Eu quero minhas bênçãos, eu quero desfrutar das promessas de Deus, o reino. Está certo, não está errado. E a sua justiça. Vamos lá no Calvário, vamos na cruz, ver o quanto Jesus padeceu pelas almas. Eu ganho alguma para Jesus? Eu pago esse preço? Eu faço a obra dele? Eu vejo se a igreja está precisando de porteiro? Eu me aposentei, estou em casa curtindo minha vida? Desse jeito. Eu estou preocupada se as criancinhas estão sendo ensinadas. Abre curso para a formação de doutrinadores. Não tenho tempo, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Pouca gente tem. Justiça. O evangelho pega os mansos. Se a pessoa não quer ouvir, você não pode insistir.
De jeito nenhum. Jesus mandava os discípulos pregarem. Quando eles chegavam em determinados lugares, eram rejeitados. E aí Jesus então disse, ó, se em alguma cidade não vos receberem, porque Jesus disse antes, quem vos recebe a vós, a mim me recebe. Olha que coisa tremenda. Se quando alguém recusa me ouvir, se eu tô vendo que a pessoa está sendo destruída. Aí eu digo, olha, eu vou te apresentar a solução para a tua vida. É Jesus, vou te explicar. Não quero ser crente. Acabou. Jesus disse, sacode a poeira do pé e vai para outra cidade. Porque nem da poeira dos vossos pés essa pessoa é digna. Então o evangelho se prega aos mansos. Amém, Jesus? Mas nós somos restauradores de portas. Diga, nós somos restauradores de portas. Diga, nós somos construtores de cidades. E restauramos cidades. Então, volta lá em Neemias. Então, nós vimos a porta do versículo 13. Vou ler mais uma vez. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão. Tá, paradinho. O que significa de noite ir à fonte do dragão? O que é isso? Pois é, irmãos. Noite, muitas vezes, representa trevas, mas aqui não. Aqui, ela pode representar uma madrugada em que você está buscando de Deus para ver onde o bicho está tentando te atacar ou destruir. Porque Deus diz em Provérbios 8, ele diz que aos que me... Ele diz assim, se me buscares na madrugada, me encontrareis. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. É Provérbios 8, 17. Você vem em casa depois. Estou citando Provérbios 8, 17. Diz exatamente isso. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, é um exemplo que eu estou dando para você. Então, eu saí de noite. Às vezes é numa madrugada de oração que a gente sente, irmãos, o Espírito de Deus falar, te inspira numa palavra que você vai ler e você vai entender melhor do que entendia antes. E vai corrigir ali um erro, alguma coisa. Limpar o coração, liberar um perdão. Porque Deus não obriga a gente a ficar coladinho com uma pessoa que nos detesta, que não nos suporta. Ele diz, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Tem que ter o coração cheio de paz e ter paz. Mas Deus não te obriga a ficar colado com uma... Se depender de vós, tem de paz com todos os homens. E se a pessoa não te suporta, não quer ficar perto de você, então o problema é dela. Mas o teu coração tem que estar limpo. E às vezes de madrugada, uma oração com mais conforto de tempo, sem preocupação, o Espírito de Deus mostra. Então ele saiu pela porta do vale, ele vai lá embaixo, desce, e vai perto da fonte do dragão. Sabe que o diabo está ali, né? Dentro da cidade. Olha que coisa séria. Tem gente que, eu me converti, o diabo fugiu da minha vida. É mesmo? Por que em Jesus eu te dou poder sobre ele? Por que o Espírito Santo diz através de Paulo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Não é assim. Oh, meu Pai. Esse versículo 13 é profundo, irmãos. E contemplei os muros de Jerusalém. A nossa vida é uma cidade, a minha vida é uma cidade. Então não pode haver brecha no muro, tem que fechar todas as brechas também, além de reparar as portas que estavam fendidas, e as suas portas que tinham sido queimadas a fogo. Aí, vamos lá. Os pecados foram jogados fora, a porta do monturo foi restaurada. Ela agora não abre para receber, só para jogar fora. Glória a Deus. As outras portas foram reparadas. Então vamos lá. Por exemplo, vivia numa depressão e angústia por causa da vida sentimental. Calma. Aprendeu a orar, está com o coração cheio de paz. Tudo que pedirdes em oração, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Calmou o coração, está tranquilo, as orações estão no altar de Deus. Então as portas estão sendo reparadas. Todas as portas estão restauradas, tem as suas fechaduras, não é? Está tudo bonitinho. Então deixa eu mostrar para vocês agora o grande segredo. Salmo 24. Salmo 24. É forte, hein? O que nós vamos ver agora é forte.
Salmo 24, versículos 7 a 10, bem devagarinho. Quem vai comigo em voz forte aí? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas não é assim não. Amém, ser rei assim não. Olha bem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Deus está dizendo, você é a cidade de Jerusalém hoje. E você é cheio de portas. E elas estão tão reparadinhas que você pode se apresentar às pessoas. Na porta da vida sentimental não há mais depressão. Oh, glória! Diga graças a Deus. Está vendo? Ainda não resolveu a coisa, mas já aprendeu a orar e o coração está tranquilo. A fé já chegou. Então já reparou a porta. Acabou com a ansiedade. Acabou com a turbulência do coração. Acabou com a depressão. Vamos lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que isso? Você tem portas que vão permitir outras pessoas encontrarem a Jesus, a salvação eterna, porque as tuas portas foram reparadas. Alguém vê que você vivia com depressão e angústia, agora vê você cheio de paz e alegria. Essa pessoa diz, como é que você mudou desse jeito? É que eu encontrei o Salvador Jesus. Ele me salvou, o Espírito Santo habita em mim, a razão da minha alegria. Opa! Então essa porta levantou bem a cabeça, olhou bem para o céu, para Jesus. E agora essa porta está sendo vista pelas pessoas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A igreja de Cristo, irmãos. Enquanto o cristão não assumir que é a igreja de verdade, vai continuar com as coisinhas do eu. Ainda vai ter muita porta estragada, destruída. Versículo, vamos lá. O 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Jesus está dizendo, eu vou habitar na tua vida e na tua cidade. Por quê? Porque você abre as portas para receber as pessoas para a salvação eterna. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Versículo. Levantai-vos, ó entradas eternas. Quem aqui aceitou Jesus tem certeza de vida eterna? Então você pode levar pessoas à salvação eterna? Que portas maravilhosas, né, irmãos? Quais são as portas reparadas que as pessoas estão vendo em você? Fechou a porta do medo, faz parte do monturo. Tem cristão que ainda não aprendeu a jogar o medo fora, ainda sente medo de tudo. Irmãos, um medo momentâneo, um susto, isso é coisa normal do corpo, da reação emocional. Faz parte das emoções humanas. Mas alimentar, pelo amor de Deus. Ai, eu tenho tanto medo de morrer. Bom seria que fosse bem velhinho, como diz lá no livro de Jó. Há medo de morrer? Caramba, vai ver Jesus e ser abraçado por ele. Não, eu não quero. Eu nunca vou morrer. Não vai não? Não vai não. Acaba com esse medo, meu irmão. Acaba com esse medo porque está faltando fechadura nessa porta. Até o medo atrai o mal. Vocês estão entendendo? Nossa vida é cheia de portas, o nosso ser é cheio de portas. E quando as pessoas veem que você é uma cidade restaurada, que você não tem medo, que você vive da fé, que você usa o poder sobre Satanás, contra Satanás, então as tuas portas estão bem reparadas, você é uma pessoa resolvida. Você é uma pessoa resolvida. Você tem comunhão com Deus, você tem segurança, você habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aí você levanta, né? Essas portas, aí todo mundo vê que, poxa, fulano vivia assim, agora está aí, olha, que diferença, reparou as portas. E completando,
Repetindo o 9 e o 10, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Você pode levar muita gente a alcançar a salvação eterna, reparando as portas da sua vida. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tem medo de quê? Jesus é o Senhor dos Exércitos. Ele tem legiões de anjos para trabalhar na tua vida. Diga glória a Deus. Valeu, Jesus.